Então, nós vamos aí fechar os nossos olhos, serenar os nossos pensamentos, procurar perceber, sentir essa energia desses nossos amigos espirituais que aqui se encontram, que prepararam o ambiente, que nos prepararam para que possamos receber as lições da noite, receber com amor, com carinho, analisando, refletindo, saindo daqui muito melhores do que quando chegamos, mas levando na nossa mente, levando no nosso coração a lição e aproveitando a todas as oportunidades que Jesus nos dará de colocar em prática os seus ensinamentos. Pedimos aí a misericórdia divina que nos ampare, que nos envolva, que envolva o nosso irmão querido que preparou com carinho e amor a mensagem dessa noite. Pedimos ainda a nossa querida irmã Clara que nos proteja, que nos envolva. Que assim seja. Bom, hoje quem vai fazer a palestra aqui para nós é o Alessandro, né? Do Bezerra de Menezes. Que ele seja muito amparado, muito protegido. Então é isso. Sua vez, Alessandro. Não tem jeito agora. Boa noite a todos. Meu nome é Alessandro Nogueira, trabalho na Casa Espírita Bezerra de Menezes e é um imenso prazer estar aqui, compartilhar experiências. Nós todos estamos nessa jornada, nesse processo de aprendizado pelo orbe terreno e eu acredito que essa oportunidade, né, é ímpar para trabalharmos as ideias, discutirmos e darmos uma reflexão, vamos dizer assim, até um pouco maior sobre a questão da reconciliação com os nossos adversários, né? Então, é a minha primeira vez aqui na casa, né? Muito energia fabulosa, uma casa maravilhosa, né? A gente sente a presença da espiritualidade amiga conosco todo momento, né? E para contextualizarmos a questão da reconciliação, a gente tem que recordar e lembrar que muitos séculos antes do Cristo, já no Egito, nas dinastias egípcias, já na Grécia, já entre as tribos, né, já se falava sobre a reconciliação, né? Então, é uma questão já bem antiga, né? Por exemplo, no Egito, nas dinastias egípcias, os sumos sacerdotes que eram os conciliadores, né? E mais à frente, nas tribos, os Apaches, os Cherokees, os índios norte-americanos já tinham seus códigos de reconciliação, os tupis-guaranis. E no século III a.C., o filósofo Zenão de Sítio, né, no século III a.C., fundou a filosofia estoica, que vem tratar dessa questão. Então, quer dizer, antes de Cristo, 3 séculos antes de Cristo, né? Então, ele já falava nessa época dos desapegos aos julgamentos e de apegarmos menos às nossas próprias opiniões e interesses, né? Então, nasceu no século III e depois essa ideia floresceu durante o Império Romano. Então a gente vê que não é
da época do Evangelho, a questão da reconciliação já vem bem antes. E Jesus, no capítulo 5, versículos 25, ele fala do reconciliar com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, né? Nos dando mais um toque, um fortalecimento à humanidade, para que a gente prestasse atenção, né, nesse ponto e praticássemos. A reconciliação na doutrina espírita, ela vem fortalecer-nos, porque ela mostra que se não nos reconciliarmos, nós ficaremos presos. Presos às pessoas, presos às ideias, né? Ficaremos fixados e assim não promoveremos a nossa evolução, que é o nosso principal objetivo aqui, né, no planeta. É evoluirmos, é transcendermos, é melhorarmos gradativamente. E a gente está no mundo conflituoso, um mundo de provas e expiações, um mundo duro, onde nós somos provados a todo momento, nós somos testados a cada instante, nas situações as mais diversas. E aí é que nós temos que prestar atenção na questão da reconciliação, né? Segundo a doutrina espírita, né, a raiz da maioria dos conflitos é a falta de comunicação e da empatia com os outros. Então, mostra falta de comunicação. Nós temos dificuldade em nos comunicarmos, em trazer ideias, em conversarmos, em dialogarmos. A gente, a humanidade, claro, né, traz essa dificuldade. E também a questão da empatia, que seria a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Então, essas duas dificuldades, né, a falta de comunicação e a falta de empatia, está na maioria das vezes na raiz da maioria dos conflitos. Um outro ponto, né, é a dificuldade que nós temos em assumir nossos próprios erros, né, o nosso orgulho exacerbado, né, a gente não aceita muito estar errado, ou quando aceita, é muito a contragosto, né? Então nós temos um pouco dessa dificuldade. Nosso orgulho, nosso ego ainda está muito, muito forte. E é natural. Nós estamos, como eu disse anteriormente, no mundo de provas e expiações, no mundo de conflito. E é nessas horas, nesses momentos, que nós temos que começar o nosso processo de despertamento, né? De observar mais a vida, observar mais as circunstâncias, as situações que estamos envolvidos, né? Sairmos um pouco do piloto automático e buscarmos compreender, né, qual que é a nossa missão aqui, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito de vida, né? Será que eu nasci nessa família, ou aqui, acolá, nesse país, nessa tradição, nessa cultura, por acaso? Lógico que não, né? A doutrina espírita nos mostra que temos sucessivas encarnações, né, oportunidades de aperfeiçoamento, de aprendizado, de renovação, de expiação. E às vezes
nós nos comportamos como neófitos, né? Como crianças ainda. Às vezes a gente tem uma noção, mas a gente não quer acreditar, né? Na reconciliação. Então, a importância da empatia de restaurar a harmonia às nossas relações. Então, há uma necessidade de estarmos harmonizados, né? Estarmos vivendo bem na família, na sociedade, no nosso trabalho, né? Na nossa comunidade, na nossa rua. Então, se não estamos harmonizados, se não estamos integrados, algo está errado, né? E a doutrina espírita nos ensina que quanto mais conflitos tivermos sem resolução, mais necessidade de reparação teremos, né? Nessa vida ou nas vidas futuras, nas nossas reencarnações futuras, né? Então, os problemas não resolvidos, ou seja, aqueles nos quais a gente ignora, não dá o devido reconhecimento e valor, ele fica agregado conosco. Ele fica ligado conosco no nosso campo perispiritual, no nosso campo mental, no nosso campo emocional, ali para ser resolvido, para ser trabalhado. E muitas das vezes passamos a nossa encarnação toda negando, ignorando, né? Ignorando essa condição, né? E se formos ver no cerne da questão, são na maioria das vezes conflitos tolos, bobos, coisas de infância que se arrastam. E se arrastam e parece que a coisa vai se multiplicando. Um problema que era pequeno 10 anos atrás, agora vira um problema 10, 20 vezes maior. Porque não foi dado o valor, não foi dado a atenção necessária. Conflitos de questões financeiras, né? Também vem muito dentro das famílias, né? A questão da divisão dos bens, aquela briga, aquela coisa toda. E todos, aqui no Brasil ou fora, tem esses percalços, né? A outra questão é exercitar a paciência com esforço e comprometimento. Não é fácil, né, reconciliarmos às vezes, né? É um processo, às vezes, que demora anos. E Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, fala que a reconciliação não é uma fraqueza, porque muitos de nós ainda acreditam que ela seja uma fraqueza, né? E ela diz que não é. E ela diz, não é uma fraqueza. E ela é coragem, né? Ela é, como ela diz aqui, coragem e maturidade. Então é necessário da nossa parte ter coragem e maturidade. Olha só, coragem e maturidade. Nós que já estamos estudando a doutrina espírita, nós já temos o conhecimento, né, de buscar essa coragem, né,
E a maturidade nós adquirimos com os estudos, com a oração, com a nossa perseverança, com a fé. Então, Joana de Ângeles, na sua série psicológica, fantástica, os livros, né, fabulosos, livros de estudo, de reflexão, de uma profundidade que a gente nem consegue mensurar, né? Os livros do Hamed, através da psicografia de Francisco e do Espírito Santo Neto, são fabulosos, são transformadores, renovam o nosso ânimo de reconciliação, de renovação, para que a gente aproveite as oportunidades, né? E reconcilie, primeiro, com quem? Conosco mesmo, com os nossos próprios conflitos, com as nossas próprias dificuldades. Depois com o nosso próximo, que é aquele que serve como nosso espelho, nossa referência, né? Nós temos inúmeras formas de trabalhar a reconciliação, né? Nós temos o atendimento fraterno dentro do centro espírita, o passe, a água fluidificada. Nós temos a filosofia clínica através de terapeutas, de terapia. Nós temos a psicologia, seja através de Jung, ou de Freud, ou através da psicologia transpessoal, Stanislas Grof, ou da psicologia integral de Ken Wilber, Gestalt terapia, psicanálise, ou seja, tem uma infinidade. O que falta para nós? O que falta? Às vezes falta descermos um pouco do nosso pedestal, buscarmos o apoio, tem grupos de estudo, tem a nossa família espiritual, tem a nossa casa espírita. E muitas das vezes a gente ignora isso tudo. Acha que o nosso problema é maior, acha que não temos condições para isso, e temos. Temos tudo a nosso favor, né? As ligações kármicas advindas da falta de reconciliação. A gente lê na literatura espírita, nos romances históricos, fabulosos de Emmanuel, ou dos mais modernos, a questão da falta de reconciliação que acarreta as dores, as dificuldades, os dissabores, as angústias que poderiam ser evitadas. Nos livros a gente lê e fala, nossa, como é possível? Lembrando que esses somos nós mesmos lá atrás, ainda espíritos endurecidos, ainda espíritos que empunham espadas, que duelam, que degolam. Há pouco tempo atrás, floresceu uma época fabulosa de reconciliação, depois uma época de duelo, na Idade Média, onde se resolvia, as coisas eram resolvidas aonde? Na bala, no chicote, na espada, na faca, na pedra, que tivesse ali. Quando o orgulho era ferido, a honra era resolvida ali, né? Olha aqui, pouco tempo atrás, poucos séculos atrás. Muito bem mostrado no Livro dos Espíritos, no Evangelho, né? E eram quem esses espíritos? Nós. Nós mesmos. E retornamos hoje aqui
com uma nova oportunidade de aprendizado, de trabalho, de ressignificação, ainda espíritos imperfeitos, lógico, vivemos no mundo de provas e expiações, em transição para o mundo de regeneração, né? Se não me engano, para 2057, por aí, né? Então, vamos agora comentar um pouquinho sobre os malefícios da falta de reconciliação, né? Você pode não querer a reconciliação, não achar conveniente e tal, mas você sofrerá consequências, né? Quais são? Ressentimento e mágoa, ansiedade, estresse, depressão, isolamento social devido à falta de comunicação. Se o nosso conflito for de um âmbito maior, nós nos fecharemos, né? Nós ficaremos isolados, né? Baixa autoestima, perda de oportunidades, oportunidades em todos os sentidos, oportunidades de crescimento, oportunidades financeiras, né? Porque nós nos fechamos e desenvolvemos, na maioria das vezes, as doenças psicossomáticas, né? Desenvolvemos do perispírito para o corpo físico, devido à negação, à falta de reconciliação, à falta do diálogo, à falta de um comprometimento. Desenvolvemos uma série de doenças que poderiam ser evitadas, né? Caso estivéssemos ligados, antenados com o nosso propósito de vida, com a nossa... Estamos aqui. Por que estamos aqui? Nós vamos viver 70, 80 anos, 90? E aí? É? Perda de oportunidades, danos à saúde mental, né? Então, está aí listado, né, uma quantidade aí de problemas decorrentes aí da falta de reconciliação, né? Então, tá. Como que a gente vai iniciar, então, esse processo de reconciliação? Nós já sabemos que isso não é bom, né? Que acontece, mas não é bom. Como que a gente vai iniciar, então, esse processo de reconciliação? Primeiro ponto, né? Tudo que eu trago aqui hoje, né? Com base na série psicológica de Joana de Ângeles, de Hamed, é um mesclado da nossa literatura espírita, né? Então é empatia. Primeiro ponto. Eu me coloco no lugar do outro. É que falta muito para nós isso, né? Nós temos dificuldade, às vezes, de nos colocarmos no lugar do outro, de compreendermos o que o outro pode estar sentindo, né? Outro ponto, ouvir com atenção e sem julgamento, não sendo rígido e inflexível. Lembrando o Zenão de Sítio, lá da filosofia estoica, né, do século III a.C., que eu falei no começo, né? Ouvir com atenção, colocar atenção, não realizar julgamentos, não ser rígido, inflexível. O maior dos problemas está na nossa rigidez, né? Na nossa inflexibilidade. Nós somos turrões, às vezes, com certas coisas, né? Turrões e achamos que só do nosso modo tá certo, só do nosso jeito de entender tá certo, né? Na minha infância,
abrindo um parênteses, né? Meu avô era assim, flexível, duro, corretíssimo. Se ele te devia 1 centavo, ele te pagava 1 centavo. Se você devia a ele, ele queria receber. Só que rigoroso, flexível, intolerante. E isso causa o quê? Problemas conosco, problemas psicológicos, que se não forem bem resolvidos, podem trazer o quê? As doenças psicossomáticas. Né? Não gostava de que as pessoas o ajudassem, era só ele que sabia, só ele que fazia. O que aconteceu? A lei, causa e efeito, espiritualidade, veio ensiná-lo de uma forma não dolorosa, né? Mas de uma forma educadora, mais difícil, através de um derrame cerebral, no qual ele teve que ter auxílio de várias pessoas. Ficou com metade do corpo paralisado, teve limitado em muitas coisas, teve que ter auxílio. Foi quando ele se transformou, quando ele chorou, se arrependeu da vida, do que fez e propôs uma mudança, né? Isso é lindo, isso é fabuloso, isso acontece a todo momento, a cada instante, nas mais diversas famílias, na nossa sociedade, e a gente não percebe, né? Outro ponto, reconhecer nossos erros, que é a maioria das vezes difícil, né, de reconhecermos nossos erros, estamos equivocados em certos pontos, ou que fulano ou ciclano pode ter razão e eu não. Ou seja, a gente deixar as coisas na possibilidade, né? A questão da possibilidade. Eu não tenho toda a sabedoria, né? Então eu posso errar e erro. E lógico que vou errar. E isso é natural. Estamos nesse processo educativo, evolutivo. Senão já estaríamos em dimensões superiores, nos mundos felizes, mundos ditosos. No entanto, estamos aqui no mundo de provas e expiações, ainda rebeldes, ainda resistentes e rebeldes, né? Precisando, às vezes, de uma chicotadinha da espiritualidade, entre aspas, no bom sentido, para que a gente desperte, acorde, renove, reviva, né? Que às vezes a gente acomoda, né? Às vezes a gente acomoda, a gente tal, aí os próprios mecanismos evolutivos, a própria espiritualidade já se encarrega de dar um empurrãozinho para que a gente pegue no tranco, né? Ou por amor ou por dor. Às vezes por amor é melhor. Sempre é, né? Mas às vezes é difícil. Difícil. Mas outro ponto dentro do processo de reconciliação é a disposição para tolerar. Posso não concordar com o que você diz ou com o que você pensa. Lembrando Voltaire, né? Mas eu defendo até a morte o direito sagrado de dizer e de expressar os que achares mais conveniente. Então, eu não concordo com você, mas eu respeito a sua opinião. Você tem, ao longo do tempo, da jornada, você tem uma bagagem espiritual gigantesca de aprendizados. Você não é um espírito que nasceu ontem. Já traz consigo grandes valores, grandes conhecimentos, né? No entanto, você está agora
talvez numa encarnação mais tranquila, numa posição mais sossegada e tal, mas você já traz grandes conhecimentos. Encontram-se conosco, ocultas, para despertar no momento certo, no momento oportuno. Então a tolerância, ela é de fundamental importância. Tolerarmos, respeitarmos opiniões políticas, partidárias, situações as mais diversas, onde haja o conflito, apesar de eu não concordar, mas eu respeito, são experiências. São experiências e são experiências importantes e experiências necessárias ao nosso progresso. É onde somos estimulados ao aprendizado, à renovação, à reflexão. É nessas horas. Então, a tolerância. Outro ponto é manter a calma. Então, geralmente, quando nos propomos a reconciliarmos, nós estamos com uma carga emocional forte. Estamos dispostos à reconciliação, mas estamos com uma carga emocional forte. Então é necessário manter a calma, respirar, buscar uma reflexão. Ainda mais nós, espíritas, que conhecemos a lei de causa e efeito, conhecemos, sabemos das nossas oportunidades pretéritas, da nossa jornada, da nossa trajetória. Ainda mais nós que estamos em contato com o Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, toda essa fabulosa literatura deixada pelo nosso querido Chico, né? Livros fabulosos, fantásticos, série André Luiz, maravilhosa, para refletir, para reler, repensar, estudar. De uma profundidade que a gente não consegue nem mensurar ainda. Uma grandeza, né? Então, manter a calma, respirar, ver o momento certo para buscar esse processo de reconciliação, né? Quando o conflito é gigante, talvez a gente não tenha condições para isso. Aí que entra a parte do apoio psicológico, onde você terá a oportunidade de, dentro da linha junguiana, Freud, das diversas aí à vontade para escolher, transpessoal, integral e outros, a linha para você buscar, né? Outro ponto, esteja aberto ao diálogo. O que acontece quando a gente magoa ou você se fecha, você entra dentro do seu casulo e se fecha. Você não se encontra aberto a um diálogo, pelo menos de momento, né? Mas depois é necessário se abrir para um diálogo, para refletir, para rever, reconsiderar, vendo os nossos equívocos como espíritos ainda em processo de evolução, o outro também igualzinho a você, todos nós aqui nesse plano, aqui no planeta, nós estamos mais ou menos dentro de um grau evolutivo. Nós estamos vibrando dentro de mais ou menos de uma faixa. Então nós não somos muito diferentes do outro, não. Né? E muitas das vezes, quando a gente olha, a gente vê, a gente assusta. Nossa, eu nunca seria capaz disso. Olha o que ele fez. Isso é inadmissível para mim. Mas aquele espírito que fez aquilo
mais ou menos dentro de uma mesma faixa vibratória nesse planeta escola, o planeta hospital, que eu e você, você e você. Então nós seríamos capazes também. A gente não sabe as circunstâncias que levaram a acontecer o episódio, mas nós somos capazes de coisas espetaculares, mas também de coisas ruins. Por isso que a gente deve sempre buscar educar o nosso espírito dentro da proposta do Evangelho, da reflexão, da renovação, da tolerância, do respeito às religiões, seja ela o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, respeitarmos o Alcorão, né? O shintoísmo, o taoísmo, o budismo, zoroastrismo, e vai, né? As escolas esotéricas de iniciação egípcias, né? Respeito, a tolerância. E quando a gente começa esse processo de respeito, de tolerância, de integração, naturalmente os conflitos vão deixando de acontecer em nossa vida. Que você já está mais aberto, mais receptivo. Você não está empunhando uma espada mais para a briga. Você já está com outro pensamento. Então, em uma ocasião em que uma pessoa entraria num conflito gigante, você não. Olha aí o despertar, né? Olha aí essa integração com o seu eu aí acontecendo, né? Você começa a ficar mais tolerante, amoroso, você começa mais a respeitar o mundo, as situações, começa a colaborar mais efetivamente para o progresso, né? Você começa a atuar de uma forma mais consciente, de uma forma mais incisiva, porque você já abriu portas e mecanismos para não deixar que o conflito ocorra, né? Aconteça, ou se acontecer, que ele seja bem minimizado e de fácil resolução. Por quê? Você já desenvolveu empatia, você já abriu ao diálogo, você já melhorou a sua comunicação, você já buscou alternativas de estudo, de pesquisa, para entender o que aconteceu e por que aconteceu. Você já foi. Hoje nós temos a internet fabulosa, né? Nós temos aí as inteligências artificiais, ChatGPT, as inteligências artificiais de comunicação, os geradores de imagens, Midjourney. Nós temos que te dar resposta ali que te deixa o queixo caído. Como é possível uma inteligência artificial responder assim? As pessoas, os profissionais de TI, estão perplexos com isso. Então desenvolvemos muitas profissões vão cair, outras profissões serão criadas, o processo de renovação vai acontecer. Muitas profissões hoje vão cair. Ou dizem os especialistas que 80% das profissões futuras ainda não foram criadas. Mas, em contrapartida, ainda somos duros, inflexíveis, rigorosos, rotulamos, geramos conflitos. De um lado, nós temos uma ferramenta de evolução fabulosa e, por outro, a gente podia aproveitar, e, por outro lado, a gente ainda se mantém resistente,
né? Ah, e quais então? Nós vimos aqui a questão da visão espírita da reconciliação, dos malefícios da reconciliação, do início do processo de reconciliação, e agora a gente vai ver os benefícios da reconciliação. Quais são os benefícios? Né? Redução do estresse, fortalecimento dos relacionamentos, né? Melhora da autoestima, aumento da paz e da felicidade, desenvolvimento da empatia, né? Porque quanto mais você vai se colocando no lugar das pessoas, isso vai se automatizando na sua vida e você começa já a sentir o que o próximo sente, você começa a não fazer ao próximo aquilo que você gostaria que ele não te fizesse, como assim, Senhor Jesus. Naturalmente as coisas vão se encadeando, vão se encaixando, vão modelando e as coisas na nossa vida começam a dar certo. As coisas começam a tudo concorrer para a harmonia, para a beleza, para o aprendizado, para a evolução. Quando a gente joga ao mundo essa oportunidade de reconciliação. Promoção da saúde mental com a cura emocional, né? Harmonia com a sociedade, nós nos reintegramos à sociedade, que a gente havia se separado por discordarmos da sociedade e brigarmos com ela. Nós voltamos a harmonizarmos com ela. Isso não quer dizer, lógico, que a gente vai concordar com as coisas que acontecem de errado, longe disso. Mas você estará harmonizado com a sociedade. Aquilo não vai tirar seu bem-estar, aquilo não vai te trazer aborrecimento. Você sabe que todos estão em teste, em aprendizado, dentro de uma profissão, dentro de um grupo, dentro de um país, por aí vai. E melhoria da qualidade de vida. A nossa vida começa a melhorar porque você já, se não entendeu, está em vias de entender e já refletiu ou está refletindo. Então, os conflitos continuarão? Sim, continuarão. Mas eles não terão todo o peso mais. Eles não vão te trazer depressão, não vão te trazer estresse, não vão te derrubar. Eles vão te educar e até te ensinar a repensar, a ressignificar, né? E para concluirmos, o psicólogo junguiano Denauer Novaes, ele vinha muito aqui em Poços fazer palestra, depois deu uma sumida, ele é baiano, né? Muitos já conhecem. Tem vários livros também espíritas, mas com abordagem de Jung, né? Tem a Psicologia do Evangelho. Livros incríveis. Livros fabulosos. E ele diz no livro Psicologia do Evangelho o seguinte: que o grande adversário, se ele assim existir, ele dorme e mora constantemente em nós.
ele apresenta como nossas culpas, nossos complexos, nossas sombras, nossas projeções negativas e com o grande ser desconhecido que nós somos. O inimigo mora dentro de nós e não é aquele que se interpõe no nosso caminho e nos contraria. Esse não. Esse é aquele que nos ensina como um espelho. Então, os maiores inimigos são esses. A nossa intolerância, a nossa falta de compaixão, nossas sombras desconhecidas, né? E os inimigos, aqueles que a gente julga e rotula como sendo nosso inimigo, nosso desafeto, que a gente se apartou, serve para sinalizar aqueles pontos obscuros em nós, dificilmente percebidos fora da presença deles. Mas são os nossos espelhos, são os nossos. Então, entender isso nos traz uma tranquilidade de ver que as tolices dos conflitos na Terra, das guerras, são tolices, né? Brigas financeiras por bens materiais. E então, no Evangelho, Jesus também aliás, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias da vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras, fechando o reconciliar com os adversários aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, reconcilia-te enquanto estás a caminho, enquanto você tem oportunidade, enquanto você pode. Será que teremos oportunidade de reconciliar lá na frente, aqui, ainda, nesse planeta? Será? Espíritos rebeldes, duros? Será que nós talvez não estejamos em outros planetas mais primitivos? Às vezes sofrendo um pouco mais para aprender o que a gente teve tanta oportunidade de aprender e não aprendeu, ou resistiu, ou brigou, ou protelou. Então reconcilia-te enquanto há tempo, enquanto tem oportunidade, porque você não vai sair dessa roda enquanto não pagares o último ceitil. Ou seja, enquanto você não quitar todas as suas dívidas, nós não sairemos. Nós estaremos expostos a todo momento a essas expiações. Então, meus irmãos, aqui o que eu falei não é novidade, né? Não é nenhuma novidade para nós, né? Isso aí já é chover no molhado. A gente já sabe. O que falta em nós é o que é. É internalizar isso. É perceber isso. Praticar, compreender. É viver isso de uma forma aberta, com a consciência ampla, desperta, aberta. Aí que está o X da questão. Isso só a vida vai te proporcionar. Só as experiências do mundo de provas e expiações vai te proporcionar. E quando, lá no futuro, olharmos para trás e percebermos, nossa, quanto eu venci, como o meu espírito brilha, como a minha luz é grandiosa, como eu sou, como eu era e como eu estou agora.
Então isso aí é um júbilo, é uma alegria espiritual gigantesca. Obrigado, muita paz, muita luz. Primeira prece. Estamos chegando ao final dessa reunião, onde fomos brindados por essa palestra. Nós aqui do Semente de Luz estamos muito felizes com a presença de todos na nossa pequenina casa aqui. Mas como a gente sempre diz, a gente tem a intenção de plantar sementes que possam florescer no coração de cada um, né? E é o que o Alessandro fez hoje para nós aqui, dando subsídios para a gente entender um pouco melhor a vida e lidar com ela um pouco melhor, né? Então agora vamos fechar os olhos, levar o pensamento ao Pai, ao Mestre Jesus, em agradecimento por estarmos aqui. Temos o Evangelho de Jesus que acalenta o nosso coração, endireita os nossos caminhos, e a espiritualidade amiga, nossos mentores, nos inspirar no bom caminho, usando a sua palavra através dos palestrantes que trazem para nós a cada dia essa luz que ilumina o nosso coração. Obrigado, Mestre Jesus, por tudo, a irmã Clara, e obrigado a todos, que assim seja. Ô, gente, nós vamos lembrar que amanhã o nosso encontro vai ser na Fraternidade Espírita Irmã Narcisa. Cadê nossa irmã Zilda? Arlete veio? Não. Arlete, faltou. Vou dar falta para Arlete. Ah, Taliana fala, mas não tem perdão para Arlete. Mas nós temos que lembrar que Jesus disse: perdoas não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, quem não for sorteado, perdoa aqui nosso irmão, que ele que vai ser ocupado. Meus amigos, é uma alegria nós estarmos aqui. Nós vemos essa casa, como disse o nosso irmão, pequena não, porque nós sabemos que a espiritualidade amplia isso aqui, que a nossa vista ainda acanhada não consegue ver. Mas nós gostaríamos de expressar o nosso agradecimento por todos que aqui estão, pela espiritualidade que está abençoando essa semana, né? É uma alegria, eu tenho certeza que os nossos irmãos aqui, olha, gente, tem gente aqui, eles ficaram preocupados. E se não tiver cadeira para todo mundo? O que nós falamos? Senta no chão, os mais jovens, os mais velhinhos ficam nas cadeiras, né? Então, nós vamos fazer o sorteio. Vocês receberam ali uma mensagem com um númerozinho aí. Nós fomos até que número? Nós somos 60, hoje aqui encarnados. Então, ele vai ser o primeiro culpado. Você vai falar um número de 1 a 70. Miguel. 25, o número dele. Aí. 25. Quem está com o número 25? Pega o papelzinho. Ah!